Vamos passar a palavra agora aqui para o nosso querido senhor Afrânio, que vai fazer a palestra da noite, trazendo para nós aqui, com muito carinho, como sempre, né, o fruto dos seus estudos. Bem, pessoal, muito boa noite. Vou sair aqui de frente da tela. Vir para cá. Bem, hoje é um dia histórico para nós espíritas, né? Hoje, 31 de março, 145 anos do desencarne de Allan Kardec. E a gente não podia deixar passar despercebida a data. Nós até não íamos falar nesse tema na semana passada, mas como nós fomos transferidos para hoje, aí nós resolvemos abordar esse tema. Nós íamos homenagear Kardec, mas não íamos especificamente falar do tema. Bem, todo mundo conhece o nosso querido Kardec. Essa aí é uma das fotos, uma gravura, né, das mais conhecidas. Está na frente de várias obras da codificação. Essa é a figura circunspecta do nosso mestre, do nosso Allan Kardec. Para os que estão chegando aí pela primeira vez, não sei nem se temos alguém chegando aí pela primeira vez na casa hoje. Temos alguém aí hoje? Não temos. Então todo mundo já conhece Kardec. Estão aí revendo a imagem do nosso mestre. Todo mundo conhece muito da vida de Kardec, né? Sabe que Kardec, ele nasceu em 3 de outubro de 1804, sabe que Kardec tomou contato com a doutrina espírita já na meia-idade, né? Naquela época, os 50 anos de idade talvez equivalesse à terceira idade de hoje. A terceira idade de hoje é 60 anos. A nossa média de vida hoje é muito mais ampla do que naquela época, né? Hoje, quase todas as pessoas, se não forem colhidas por problemas de percurso, chegam facilmente aí aos 70, 80 anos de idade, mas naquela época isso não era comum. Então, Kardec, aos 50 anos de idade, ele tomou contato com a doutrina espírita, já um homem, portanto, maduro. E nos 15 anos que ele esteve, isso em 1855, quando ele ouviu falar das mesas girantes, e aí se interessou pelo tema e começou, depois de uma comunicação que ele teve de um amigo, de que as mesas girantes estavam respondendo a perguntas, aí Kardec fala, poxa, mas espera aí, uma mesa responder a perguntas, então, se o efeito é inteligente, a causa há de ser inteligente. Tem alguma coisa estranha aí, começou a pesquisar o fenômeno e fez isso até o seu desencarne, aproximadamente 15 anos, então, que Kardec esteve fazendo as pesquisas, esteve editando os livros da doutrina espírita, esteve à frente da revista espírita, da Sociedade Espírita de Paris. Então, esses temas são super abordados quando a gente fala na biografia de Kardec. A gente não avança muito, no desencarne. Então, hoje eu resolvi priorizar o desencarne dele. Como é que se deu o desencarne? O que Kardec estava fazendo? Estava em casa? Onde estava Kardec? Então, coloquei algumas ideias, né, para a gente conversar. Ele desencarnou em 31 de março, como a gente já tinha falado, 1869. Portanto, 145 anos. Morreu em Paris. Embora Kardec fosse de Lyon, uma cidade do interior da França, né, por isso que ele era chamado de o mestre de Lyon, ou mestre lyonês, porque ele era de Lyon, na França, ele desencarnou em Paris. Era o finalzinho da manhã, entre 11 e 12 horas, e rompeu-se um aneurisma. E em razão do rompimento do aneurisma, Kardec desencarnou. Ele estava estudando, como era o hábito dele, estudar. Estava preparando novas tarefas espíritas e assistenciais. Então ele estava lá no desempenho da sua missão. Kardec tinha uma grande atividade intelectual. Ele
estava à frente da Revista Espírita, que foi publicada desde o surgimento da doutrina. O Livro dos Espíritos é de 1857. Em 1858, fundou-se a Revista Espírita. E a Revista Espírita, Kardec esteve à frente dela até 1869, quando ele desencarnou. A revista continuou depois, mas os volumes mais interessantes para o nosso estudo são esses volumes em que Kardec esteve à frente. Então ele estava à frente da Revista Espírita. Quem já teve oportunidade de ver os volumes da doutrina espírita, são 12 volumes da doutrina espírita, né? Esses 12 volumes, de 1858 a 1869, eles mostram ali uma intensa troca de correspondência de Kardec com os diversos centros espíritas. O Jorge Miguel, inclusive, mencionou aqui a quantidade de centros espíritas que já existiam naquela época. Então, a Revista Espírita é um verdadeiro laboratório do mundo espiritual. É através dela que Kardec vai colhendo novos subsídios para ir aperfeiçoando e editando novos livros posteriores ao Livro dos Espíritos. Os livros que surgem vão sendo fruto também desses estudos que Kardec vai fazendo acerca da doutrina espírita, ali na edição da Revista Espírita. Kardec era o presidente da Sociedade Espírita de Paris, uma sociedade espírita que funcionava nos moldes aproximados que funciona uma casa espírita hoje. Quando ele desencarna, ele é o presidente. Então ele tinha uma atividade intelectual muito grande e estava estudando. Quando entre 11 e 12 horas, ele desencarnou. Nós vamos ver que se tentou socorrê-lo, mas não foi possível qualquer tipo de socorro. Hoje em dia, provavelmente também, o aneurisma era cerebral, provavelmente também não teria havido socorro a tempo de salvá-lo, né? Mas naquela época muito menos. Se hoje já seria difícil, naquela época muito mais difícil. O lema de Kardec era esse aí: trabalho, solidariedade e tolerância. Coloquei isso porque às vezes a gente pega a Revista Reformadora e vê lá na Revista Reformadora: trabalho, solidariedade e tolerância. Já vi gente falando que essa frase é de Bezerra de Menezes, mas não é não, é de Kardec. Esse é o lema de Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. E ele então honrou o lema até o seu último instante de vida, porque morreu trabalhando, né? Morreu se dedicando à doutrina espírita. Embora tenha desencarnado, estou usando propositalmente os dois termos, o morrer e o desencarne, porque o corpo morre, né? O espírito desencarna. Então as duas colocações estão corretas. Então o corpo de Kardec, cujo nome nós sabemos, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, foi enterrado em 2 de abril de 1869, no cemitério de Montmartre, em Paris. Tem uma foto aí desse cemitério. Aí, ó. Esse aí é o cemitério de Montmartre, é o mais antigo de Paris. Ele é enterrado, portanto, em 2 de abril de 1869, aqui nesse cemitério. E os seus despojos vão permanecer nesse cemitério até o ano subsequente, 1870, quando, por uma iniciativa da Sociedade Espírita de Paris e da viúva de Kardec, que é a Amélie Boudet, vai ser construído um dolmen, quer dizer, um monumento no cemitério de Père Lachaise, é outro cemitério de Paris, e para lá então vão os despojos de Kardec. Nós vamos mostrar depois as fotos aí do Père Lachaise, vamos ver aí as fotos do monumento, né? Mas de onde vem essa ideia de se levantar um monumento para Kardec? Porque nós espíritas, nós normalmente não gostamos de homenagear as pessoas, de endeusar aquelas pessoas que são referência para nós. E Kardec é a nossa principal referência dentro do espiritismo, né? Então, por que essa ideia? De onde veio essa ideia? Então, eu me preocupei em pesquisar isso aí. E encontrei esse registro, né? Que após o desencarne de Kardec, a Sociedade Espírita de Paris, ela se reúne
e resolve, então, discutir essa questão, né? Se Kardec era o líder do espiritismo, não seria este um motivo suficiente para que se homenageasse Kardec da forma como os grandes líderes são homenageados, né? Os grandes líderes são homenageados com monumentos nos cemitérios. Então é isso. A aspiração humana mais sincera ganhou vulto e em pouco tempo a ela aderiu um grande número de correligionários. O trecho da ata da Sociedade Espírita de Paris é esse aí, ó. É bem evidente para nós, como para todos que o conheceram, que o senhor Allan Kardec, como espírito, não se interessa de modo algum por uma manifestação deste gênero. Mas o homem se apaga, neste caso, diante do chefe da doutrina e o exige a dignidade. Direi mais, o dever daqueles que ele consolou e esclareceu, que se consagre por um movimento imperecível, o lugar onde repousam os seus restos mortais. Então, esse aí foi um discurso lá que foi feito na Sociedade Espírita de Paris, e aí então foi construído este monumento aí, no cemitério Père Lachaise. É um dolmen, como nós vamos ver, é um monumento druídico. Nós sabemos que Allan Kardec não é o nome verdadeiro do nosso homenageado. Allan Kardec é o nome que ele teve numa encarnação anterior, quando foi um sacerdote druida, né? Então, o interessante é a referência ao dolmen, justamente porque se tinha a convicção, né, a revelação de que Kardec não era o nome verdadeiro, era Hipólito Leon Denisard Rivaio, o nome do nosso codificador da doutrina, mas ele adotou o pseudônimo, como pseudônimo, o nome que ele tinha tido numa encarnação muito anterior, quando ele viveu lá na própria França, na Gália, né? Lá naquela Gália do Asterix, aquele desenhozinho aí que muita gente deve ter visto, o Asterix. Na minha época de garoto eu via muito Asterix, né? Mas não tem muita gente aqui da minha época, o Asterix anda meio embaixo aí, muita gente não deve conhecer. Mas era um gaulês, né? E tinha lá um sujeito forte, o Obelix, né? Que tinha caído dentro da poção mágica, era super forte. E o Obelix vivia carregando uma pedra de um lado para o outro, ele era tão forte. E o Panoramix era o druida, quer dizer, o Allan Kardec era tipo o Panoramix, né? E as pedras que eram carregadas pelo Obelix são justamente as pedras que vão constituir o dolmen, olha lá. É uma grande pedra chata posta sobre duas outras verticais. É o que a gente vê na foto anterior ali, vamos ver ali, a foto anterior. Aquela pedra grande lá em cima e as verticais ali. Na verdade são 4 pedras, 2 na frente, uma atrás e essa grande em cima. É o dolmen de Allan Kardec. Tem mais foto aí para vocês depois conhecerem. Vocês não vão precisar ir a Paris para conhecer o túmulo de Kardec. Hoje eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Bom, então por que um dolmen? A doutrina espírita existiu por toda a antiguidade. É a continuação daquela argumentação da Sociedade Espírita de Paris. E isto é muito natural, pois ela repousa nas leis da natureza, tão antigas quanto o mundo. Mas também é evidente que em todas as crenças antigas é ainda o druidismo praticado por nossos antepassados, os gauleses, a que mais se aproxima de nossa filosofia atual. Também é nos monumentos funerários que cobrem a antiga Bretanha que a comissão reconheceu a mais perfeita expressão do homem e da obra que se tratava de simbolizar. Então, a argumentação da Sociedade Espírita de Paris foi essa, né? Uma expressão da cultura francesa, o druidismo, né? Seria, portanto, natural que se fizesse um monumento tipo druida, que fizesse um dolmen, e por isso se faz a construção. A Amélie Boudet fica à frente dessa comissão,
e escolhe um terreno lá no Père Lachaise para fazer esta construção. Em 29 de março de 1870, no ano seguinte, portanto, os despojos de Kardec são exumados e são transferidos para o cemitério de Père Lachaise. No dia 31 de março de 1870, é inaugurado esse dolmen, né, levantado em memória de Allan Kardec. O dolmen de Kardec, simples, severo e solene, é constituído de 3 moles, que são essas pedras sem forma, que nós já tínhamos falado, de granito, em posição vertical, sobre as quais repousa uma 4ª pedra tubular. Então está aí, ó. Aí aqui fica mais claro, né? As 2 pedras na frente, a pedra que fica apoiada nas 3 de baixo. Quer dizer, as pedras não têm uma forma determinada, por isso são chamadas de moles. No centro se eleva um pedestal, no topo do qual está colocada a erma, quer dizer, aquele busto de Kardec que nós vimos ali na fotografia. Este busto é em bronze, né, quase tamanho natural, e nós temos ali algumas inscrições. Na frente, né, na face direita do pedestal, nós temos lá, fundador da filosofia espírita. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa foi a máxima que levou Kardec a se interessar pelas mesas girantes. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A potência da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. 3 de outubro de 1804, nascimento de Kardec, 31 de março de 1869. Olha aí a inscrição lá no busto, né, de Kardec, né? Está em francês, justamente essa frase que nós acabamos de ler, né? Esse conjunto de frases aí que acabamos de ler. E naquela parte de cima tem uma frase também que se tornou célebre na doutrina espírita: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei, né? Isso encerra todo o princípio da doutrina espírita, né? Nós nascemos, nós vamos morrer um dia, vamos renascer quantas vezes forem necessárias, mas vamos progredir sem cessar. Esta é a lei. Esse cemitério de Père Lachaise é o mais importante de Paris e é um dos mais visitados de todo o mundo. Isso desde a sua inauguração em 1804, coincidentemente no mesmo ano que Kardec nasceu. É aquela pedra superior, olha aí a frase, essa máxima que nós acabamos de ler: nascer, morrer, renascer sempre, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, né? Então temos aqui algumas coincidências, né? Kardec desencarnou em 31 de março e foi enterrado em 2 de abril. Né? Nosso querido Francisco Cândido Xavier foi nascer em 2 de abril também, de 1918, alguns anos depois. Há quem veja nesse simples fato uma coincidência, entre aspas. Quer dizer, na verdade, Chico Xavier teria sido o retorno de Kardec. E essa indicação, essa coincidência de nascer num dia 2 de abril, seria um indício dessa continuidade do espírito, né? Ele teria desencarnado, teria passado um tempo no mundo espiritual e teria retornado para completar a sua missão. Aliás, Kardec teria recebido esta informação dos espíritos, de que ele teria a oportunidade de regressar em breve tempo para completar a sua missão. Quando a gente olha ao redor do movimento espírita e começa a procurar quem realmente deu continuidade à obra iniciada por Kardec, quem consolidou a doutrina espírita, quem trouxe informações capazes de dar continuidade ao trabalho de Kardec, somos levados a reconhecer que, dentre os muitos que tiveram esse posicionamento, o mais expressivo foi
certamente nosso Chico Xavier, nosso Francisco Cândido Xavier, que nasceu em 2 de abril de 1918. Nós poderíamos estar homenageando hoje aqui o nosso querido Chico, mas como calhou de ser 31 de março, preferimos falar mais de Kardec hoje. Então, há no movimento espírita companheiros que sustentam e afirmam que Kardec e Chico são o mesmo espírito. Alguns dizem assim, mas espera aí, são duas personalidades tão diferentes, né? Mas são personalidades diferentes, será que são mesmo? Se nós conhecermos um pouco mais a vida de Chico, vamos ver que Chico, por trás daquela docilidade que ele tinha no trato com as pessoas, ele tinha uma grande sabedoria. Ele trazia uma bagagem espiritual muito grande. Chico não conquistou todo o seu conhecimento doutrinário apenas recebendo, através da sua psicografia, as diversas informações dos espíritos. Não foi através apenas do convívio com os espíritos que Chico adquiriu toda aquela bagagem. Certamente ele trouxe de outras encarnações. E naturalmente também o nosso Chico Xavier, ele teria que ter características diferentes, não mais aquela austeridade de Kardec, aquela circunspecção, né? Aquele conhecimento adquirido numa educação esmerada, junto com Pestalozzi, que era uma referência educacional na época de Kardec, né? Então, não teve aquela educação esmerada de Kardec, que era necessária para que Kardec pudesse codificar a doutrina espírita. Mas, certamente, Chico, que não teve nem a educação do ensino médio, né? Ele tinha apenas a educação fundamental, completou apenas o ensino fundamental, ele veio com o propósito, portanto, de mostrar que, através da mediunidade, poderia ser feita essa continuidade à obra de Kardec, né? Então, vejo muita coerência nessa suposição, porque a gente não tem nenhuma confirmação de que Chico seria o mesmo espírito numa nova etapa da sua existência. No dia em que Allan Kardec desencarnava, constituindo este fato dolorosa surpresa para todos os seus amigos e para os espíritas em geral, nesse mesmo dia o senhor Miller, grande amigo do codificador e de sua digna esposa, mandou telegrama aos espíritas lioneses. Então, lá para a cidade de Kardec. Morreu o senhor Allan Kardec. Será enterrado sexta-feira. E no mesmo dia se expressa por carta ao senhor Finet de Lyon. Esse senhor Miller, eu procurei, eu queria saber o que é o Miller. O que é Miller? O que é o Ernest, Edmundo, sei lá, o que é o Não encontrei referências em lugar nenhum, nem mesmo na revista espírita. O sujeito realmente só assinava Miller. Miller, ou só Miller. Bom, era um amigo de Kardec, mas não foi suficiente para a gente localizar. Se alguém depois conseguir, passa para a gente, porque é um dado interessante. Não consegui. Então, ele escreve uma carta. Voltei, desculpe. A carta é essa aí. A carta é interessante porque ela retrata um momento, aquele momento do desencarne, a comoção que foi para os espíritas daquela época. Amigo, ele escrevendo para o senhor Finet, agora que já estou um pouco mais calmo, eu vos escrevo. Enviando-vos meu aviso, como fiz, talvez tenha agido um tanto brutalmente, mas me parecia que devias receber a comunicação imediata desse falecimento. Eis alguns pormenores. Ele morreu esta manhã, entre 11 e 12 horas. Subitamente, ao entregar um número da revista espírita, a um caixeiro de livraria que acabava de comprá-lo. Ele se curvou sobre si mesmo, sem proferir uma única palavra. Estava morto. Foi um fulminante, portanto. Sozinho em sua casa, na rua de Santana,
Kardec punha em ordem seus livros e papéis para a mudança que vinha processando e que deveria terminar amanhã. Seu empregado, aos gritos da criada e do caixeiro, acorreu ao local, ergueu, nada mais. Delane acudiu com toda a presteza, friccionando-o, mas em vão. Esse Delane aqui não é o Gabriel Delane, não, é o pai dele, Alexandre Delane, que era um amigo pessoal de Kardec. Gabriel Delane era muito mais jovem que Kardec. Ele conviveu com Allan Kardec como garoto, né? Sentou-se, como se vê numa fotografia, sentou-se no joelho de Kardec para fazer cavalinho, como a gente faz com nossos filhos, né? Então, Gabriel Delane era muito mais jovem do que Allan Kardec. Foi um dos continuadores da obra de Kardec, né? Os pilares do Espiritismo, costuma-se dizer, são Kardec, né? Que é a pedra fundamental, Camille Flammarion, que vai ser um dos que vão discursar no túmulo de Kardec, no momento do enterro, né? Gabriel Delane e Leon Denis. Né? Então, esses quatro aí costumam ser apontados como os quatro sustentáculos daquele momento inicial da doutrina espírita. Kardec estava se preparando para uma mudança. Essa mudança eu não registrei aqui na transparência, mas é que ele tinha idealizado uma vila, a Vila de Seguir. Nós temos referência dessa vila na revista O Reformador. Kardec tinha idealizado uma espécie de... não seria propriamente uma vila, né? Onde os espíritas iriam residir no final das suas vidas. A nossa companheira Helena da Costa Sá, que eu não sei se chegaram a conhecer, ela chegou a fazer palestras aqui, mas ela fundou uma obra ali na Rua Jordão, onde hoje funciona o Centro Cultural do CERJ. Né? Após o desencarne da Helena, a diretoria optou por entregar aquela obra para o CERJ. Mas o grande sonho da Helena Sá era isso, era construir ali naquele local uma espécie de Vila de Seguir, que era um projeto idealizado por Kardec, onde os espíritas que não tivessem recursos, no final de suas existências materiais, pudessem passar seus últimos dias convivendo com cultura, com arte, né? De uma forma bastante proveitosa para eles, né? E a Helena não conseguiu concretizar o sonho dela, por razões diversas, principal razões monetárias, mas a obra ficou e hoje é um centro cultural, onde nós temos realizado vários eventos. Vozes do Bem se reúne lá, temos palestras, temos teatros que são peças teatrais, são encenadas. Mas então, Kardec estava se preparando para mudar para a Vila de Seguir. Quando passou mal, desencarnou. Ele não chegou aí para lá, então, como era a sua intenção. Então, ele desencarna abruptamente, tudo estava acabado. Venho de vê-lo, penetrando a casa com móveis e utensílios diversos, atravancando a entrada, pude ver pela porta aberta a grande sala de sessões, a desordem que acompanha os preparativos para uma mudança de domicílio. Introduzido numa pequena sala de visitas que conheceis bem, com seu tapete encarnado e seus móveis antigos, encontrei a senhora Kardec, a Mary Boudet, assentada no canapé, de face para a lareira. Ao seu lado o senhor Delane, o Alexandre, diante dele, sobre os dois colchões colocados no chão, junto à porta da pequena sala de jantar, jazia o corpo, restos inanimados daquele que todos amamos. Sua cabeça envolta, parte por um lenço branco atado sob o queixo, deixava ver toda a face, que parecia repousar docemente e experimentar a suave e serena satisfação do dever cumprido. Nada de tétrico marcara a passagem de sua morte. Se não fosse a parada da respiração, disse-ia que ele estava dormindo. Cobria-lhe o corpo uma coberta de lã branca, que junto aos ombros dele deixava perceber a gola do
robe de chambre, a roupa que ele vestia quando fora fulminado. A seus pés, como que abandonados, suas chinelas e meias pareciam possuir ainda o calor do corpo dele. Tudo isso era triste, e entretanto um sentimento de doce quietude penetrava-nos a alma. Tudo na casa era desordem, caos, morte, mas tudo aí parecia calmo, risonho e doce. Diante daqueles restos, forçosamente meditamos no futuro. Então, essa carta do Sr. Miller, né, que ele vai dar continuidade, né, ela mostra bem aí o ambiente, né, em que Kardec foi encontrado, né? Quer dizer, apesar de todo aquele caos, havia um ambiente de paz. Quer dizer, havia a tranquilidade, a serenidade daqueles que sabem da existência da vida espiritual. Eu vos disse que o enterraríamos na sexta-feira, mas ainda não sabemos a que horas. Esta noite, seu corpo está sendo velado por Delian, que era o secretário da Revista Espírita, e Tayer. Amanhã o será por Delane, o pai do Gabriel, e Moran. Procuram-se entre os seus papéis suas últimas vontades, se é que ele as escreveu. De qualquer forma, o enterro será puramente civil. Escrever-vos-ei, dando-vos pormenores da cerimônia. Amanhã, creio eu, cuidaremos em nomear comissão de espíritas mais ligados à causa, aqueles que melhor conhecem a necessidade dela, a fim de aguardar e saber o que se irá fazer. Estou no coração, vosso amigo Miller. Então, viram como é que se processou, né, a morte, o desencarne do nosso querido Allan Kardec. O Miller vai escrever outra carta depois, falando de como foi o enterro. Dessa segunda carta do Miller, nós só achamos interessante. O negócio aqui parou. Achamos interessante, né? Registrar o momento lá do enterro, quando se faz uma série de pronunciamentos, né? Normalmente a gente acha que só o Camille Flammarion é que faz o discurso, né? Tem o pronunciamento de Camille Flammarion está no livro Obras Póstumas. É o Camille Flammarion que chegou e falou que Kardec era o bom senso encarnado. Nós já ouvimos falar nessa expressão, bom senso encarnado. Mas não foi apenas o Camille Flammarion. Primeiro falou o vice-presidente da sociedade, que assumiu a presidência após o desencarne, o senhor Levan, né, se aproximou da vala e sua voz emocionada, vamos ver se acabou a pilha, e sua voz emocionada, compenetrada, convicta em nome da entidade, solicitou ao morto o prosseguimento de seus conselhos. E lhe disse não adeus, mas um até breve. Né? Então, o vice-presidente, que estaria assumindo a presidência da Sociedade Espírita de Paris, se dirigiu a Kardec pedindo que ele continuasse orientando a sociedade, mesmo desencarnado. Essa Sociedade Espírita de Paris, ela, como disse, funcionava como uma casa espírita. Então, haviam comunicações mediúnicas. O livro O Céu e o Inferno, que é objeto de estudo aqui na nossa casa, que muitos de vocês já devem ter estudado, já devem ter lido, ele tem duas partes. Na primeira parte do livro O Céu e o Inferno é uma parte teórica, onde se fala justamente do que é o céu na visão espírita, o que é o inferno. Se mostra, portanto, as concepções das outras religiões a respeito de céu e inferno. Mas na segunda parte, temos uma série de comunicações de espíritos encarnados. E essas comunicações listadas de acordo com as circunstâncias e com a situação em que cada espírito estava no mundo espiritual. Então nós temos os espíritos felizes, os espíritos suicidas, os espíritos sofredores, temos vários espíritos ali relacionados. Então era muito comum a sociedade espírita receber as suas informações. Há o caso até de um espírito que era membro da Sociedade Espírita de Paris e que declarou na sociedade que quando desencarnasse,
gostaria de ser imediatamente evocado, né? A evocação na época de Kardec era uma coisa necessária até para confirmar, né, a doutrina espírita. Então Kardec fazia a evocação, mas hoje em dia é completamente desnecessária. Nós não devemos fazer evocações, né? Até porque hoje em dia nós estamos muito mais sujeitos a sermos ludibriados. A gente, por exemplo, numa reunião espírita, a gente evoca o espírito de Allan Kardec, não vai faltar espírito, posso te garantir, dizendo que é Allan Kardec. Só que não é o Hipólito Léon Denisard Rivaio, vai ser o Allan Kardec da Silva. Temos até um Allan Kardec, jogador de futebol, né, que foi do Vasco, agora está lá no Palmeiras, né? Então esse nome é um nome comum. Vão aparecer vários Allan Kardec por aí. Então a evocação hoje, ela não deve ser feita. Por isso, nosso Chico Xavier, com a sua sabedoria, disse que o telefone toca de lá para cá. Justamente na expectativa de que nós compreendêssemos que não devemos evocar, porque a evocação, nos dias de hoje, abre a possibilidade para que hajam as mistificações e para que nós possamos ser ludibriados. Mas Kardec não. Kardec veio preparado para esse tipo de trabalho. Então ele fazia as evocações. Então esse companheiro da Sociedade Espírita de Paris, cujo nome agora me fugiu, não sei se o Jorge se lembra, ele desencarna. Lá no momento em que ele está sendo velado, se faz a evocação. E aí, a evocação é feita e ele aparece dizendo, maravilha, o mundo espiritual, dizendo que ele se libertou, que no momento em que ele fez a transição, ele não sentiu nada demais, que ele estava se sentindo muito bem, e falando como é ótimo nós praticarmos o bem, cumprirmos com o nosso dever, porque no mundo espiritual tudo isso estava sendo, para ele naquele momento, estava sendo recompensado. Então é isso, né? Então, por essa razão, o enfoque ali do vice-presidente da Sociedade Espírita de Paris, que Kardec continuasse orientando. Camille Flammarion, então, subiu lá num pequeno cômoro, né, uma pequena elevação. Eu botei ali porque eu não me lembrava o que é cômoro. Aliás, eu não sabia. Eu fui procurar, cômoro é uma pequena elevação. E aí ele tomou a palavra e, em nome da ciência, o Camille Flammarion, ele era astrônomo. Ele foi o presidente do Observatório de Paris, um homem culto, um cientista reconhecido no mundo todo. E faz então, em nome da ciência, ele faz um discurso, né? E nesse discurso é que ele chama Kardec de bom senso encarnado. Camille Flammarion é o segundo, então. Seguido Delane, né? O Alexandre Delane, fala em nome dos irmãos da província, né? E promete ao Espírito de Allan Kardec que todos continuariam seguindo a rota que ele havia traçado. E, por fim, o senhor Barrault, que era um membro da Sociedade de Paris, faz a sua última alocução. Então foram 4 que discursaram no momento que Kardec estava descendo, o corpo de Kardec estava descendo ao túmulo. Cada orador, dirigindo-se ao Espírito Allan Kardec, lhe dizia: velai por nós, velai pelas vossas obras, vós que possuís a liberdade. Convicção completa, portanto, dos seguidores de Kardec, da continuidade da vida espiritual. Contando a partir do momento em que ouviu falar das mesas girantes, como eu já disse a vocês, 15 anos que Kardec ficou dedicado ao movimento espírita. Os benefícios do espiritismo nos faz lembrar que hoje, com 145 anos, e a gente fica pensando, qual é a melhor maneira de nós homenagearmos Kardec? Será que é isso, lembrando o desencarne dele, falando um pouquinho da vida dele? Será que é dessa forma que nós podemos homenagear Kardec? Nós fomos, então, extrair lá da Revista Espírita, de junho de 1869, as seguintes palavras aí que ficam como sugestão para todos nós. Há entre todos os homens do mundo moderno um costume digno de elogio. Quero vos falar dos aniversários e dos centenários, né? Habitualmente,
a gente referencia os aniversários centenários, que nós estamos falando agora, estamos homenageando pelo aniversário do desencarne dele. Uma data célebre na história da humanidade, seja por uma conquista gloriosa do espírito humano, seja pelo nascimento ou morte de benfeitores ilustres, vem cada ano lembrar a todos que somente os que trabalham para melhorar a sorte de seus irmãos têm direito a todo o respeito e a toda a veneração. Então, apesar da gente prestar várias homenagens, somente aqueles que trabalharam pelos seus irmãos é que merecem toda a veneração. Isso é bom, é digno, mas será suficiente a gente só lembrar? Só lembrar que hoje são 145 anos de desencarne de Kardec? É essa homenagem que a gente pode prestar? A admiração, o respeito, a simpatia comove o teu coração, anima o teu espírito, excita a tua coragem, mas é necessário ainda mais. É necessário que eles reconheçam discípulos e émulos entre os que fazem reviver o seu passado. Lembrai-vos, a lembrança do coração é o selo dos espíritos progressistas, chamados ao batismo da regeneração. Então, nós devemos ser discípulos e émulos, né? Nós devemos, portanto, procurar seguir os ensinamentos, né? Mas provai compreender o devotamento de vossos heróis prediletos, agindo como eles. Bom, então essa é a melhor homenagem que a gente pode prestar. Agir como aqueles que nós escolhemos homenagear, escolhemos seguir. Discípulo, então, é procurar estudar, refletir e vivenciar os ensinamentos do mestre. E émulo é igualar ou superar alguém. Significa nos tornarmos tão cristãos e estudiosos quanto o próprio Kardec. Então esse é o desafio da gente, né? Nós que queremos homenagear Kardec, por tudo que ele nos proporcionou, por todos os ensinamentos que ele nos trouxe, temos que nos esforçar, não apenas para estudarmos a doutrina que ele nos apresentou, a doutrina dos Espíritos, que ele codificou para nós, que ele organizou para nós, mas, sobretudo, vivenciar a doutrina espírita, né? Superar, inclusive, Kardec, é o papel do émulo, né? Superar, inclusive, Kardec no desempenho de sua missão. É difícil para todos nós, mas este deve ser o objetivo que deve animar a cada um de nós. Procurarmos fazer o nosso melhor para homenagearmos o nosso Kardec. Mesma coisa quando nos dizemos cristãos, né? O que é ser cristão? É apenas nós estudarmos o Evangelho? É apenas dizermos que admiramos Jesus? Não. Ser cristão é vivenciar o que Jesus nos ensina. E Kardec, então, que combateu com tanta tenacidade o materialismo, né? A grande luta de Kardec, a grande conquista do espiritismo, segundo Kardec, foi que pôs fim à ideia do materialismo, quer dizer, aquela ideia que era a ideia dominante na época de Kardec, por conta do florescimento do positivismo de Augusto Comte, era a ideia dominante de que tudo se resumia na matéria, tudo se resumia na vida material. Era isso que Kardec via como grande virtude do Espiritismo. O Espiritismo, ele combatia essa ideia, ele mostrava que havia uma outra alternativa. No Evangelho segundo o Espiritismo, vocês devem se recordar, Kardec dá como 4 alternativas da humanidade. Ou nós temos a alternativa materialista, quer dizer, somos matéria, acabou a matéria, acaba tudo, quer dizer, o corpo físico acabou, nós acabamos também. Ou nós somos parte de um todo, é a doutrina panteísta. Nós, quando desencarnamos, nosso corpo morre, mas nós voltamos a um todo universal, perdemos a nossa individualidade. Ou nós somos espiritualistas, com o direito a uma única oportunidade de nos transformarmos
em espíritos superiores, né? É o que pregam muitas das religiões, né? Inclusive a própria doutrina católica. A ideia é essa, né? Nós temos uma oportunidade de nos transformarmos em seres espiritualmente perfeitos, né? Para que possamos ir para o céu, uma única oportunidade, mas mantemos a nossa individualidade, ou nós temos a alternativa espírita, que nos dá a oportunidade de renascermos sempre, renascermos ainda e progredirmos sempre, como diz a frase de Kardec. Então, Kardec via no fim do materialismo, né, uma grande virtude, né, da doutrina espírita, no surgimento da doutrina espírita. E eu estou tocando nesse ponto porque nós vivemos num mundo hoje, no século XXI, com grandes facilidades tecnológicas, né? Nós estamos com a vida material muito influenciada, né, por todas as facilidades que nós temos no dia de hoje. E um grande testemunho que nós temos que dar é justamente esse, né, de nós conseguirmos conviver no século XXI como seres humanos neste momento privilegiado que nós vivemos, mas sem esquecer que nós somos espíritos, né? Esse é o grande desafio. E foi o que Kardec fez. Kardec viveu na sua época, uma época com grande influência do materialismo também, como temos nos dias de hoje também, mas ele conseguiu neutralizar essa influência do materialismo sobre ele. Esse é o grande desafio para nós, que a gente consiga neutralizar esse materialismo em nós, esse apego que nós temos às coisas materiais. E quando a gente fala em apego aos bens materiais, não é apego só às nossas vestes, apego aos nossos bens tecnológicos, mas é apego aos nossos familiares, esquecendo que todos somos espíritos, é apego aos cargos que exercemos, é apego, portanto, às oportunidades que a vida nos dá no dia de hoje e que nós não queremos descartar, né? Então, esse é o grande desafio. Viver Kardec, portanto, procurar ser discípulo de Kardec, procurar ser êmulo de Kardec, é justamente a gente conseguir vencer esse materialismo que nós ainda temos incrustado em nós. Essa é a ideia de Bezerra de Menezes, na homenagem que ele faz a Kardec. Ele diz assim, ó: Allan Kardec nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que nossa fé não se faça hipnose, pela qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais frágeis, acorrentando-as a séculos de ilusões e sofrimentos. Vejam só, né? Allan Kardec nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, mas de uma forma tal que nós não nos escravizemos, né? Que nós não nos acorrentemos à ilusão que a matéria nos proporciona e ao sofrimento que, consequentemente, ela nos traz. Seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira de fé, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Então, é necessário que a gente viva os ensinamentos que Kardec nos proporcionou. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo espera de nós através de nossa própria unidade. Então, meus irmãos, é isso, né? A mensagem da noite de hoje, ao lembrarmos Kardec, ao lembrarmos o encarne de Kardec, é essa, é que nós, a maior homenagem que a gente pode prestar ao nosso mestre leonês, ao nosso querido codificador da doutrina espírita, não é apenas lembrá-lo. Estamos lembrando e certamente ele está registrando o nosso pensamento, onde quer que ele esteja no mundo espiritual. Mas o mais importante
é nós testemunharmos com o nosso comportamento os ensinamentos de Kardec, que nada mais são do que os ensinamentos que Jesus veio trazer para nós. O comportamento que Jesus veio exemplificar para nós. Porque quando a gente fala de espiritismo, a gente está falando de cristianismo também. O espiritismo é uma doutrina cristã, espiritismo cristão. Então, se nós estamos vivenciando Kardec, estamos vivenciando também Jesus. Aliás, essa é a razão por que o espiritismo surgiu. Nas próprias palavras dos espíritos. Veio lançar luz sobre o evangelho de Jesus, sobre as interpretações equivocadas que eram feitas a respeito do evangelho de Jesus. Estamos a caminho, portanto, que possamos nos sentir estimulados, emulados a fazer como Kardec fez, dedicado inteiramente à causa espírita, dedicado inteiramente ao seu progresso espiritual. Trabalho, solidariedade e tolerância. Esse é o lema de Kardec. É o lema que a gente deve ter nas nossas vidas. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar, que haja muita paz em nossos corações e que possamos, portanto, retornar a palavra para o Mauri, para que ele possa dar continuidade